Onde está quem eu possa confrontar? Invencível, abriu o mar, parou o sol e o universo com ele insiste em brilhar. E se a noite me alcançar, lembrarei. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Eu quero viver, só quero viver, se for para ele, por ele. Teu amor me fez novo, Rei da glória. Onde está o que possa de ti separar? Não há nada, não, não. Deus é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou reinar. Se eu quero viver, só quero viver, se for para ele, por ele, por ele. O amor é mais forte que a morte, ele vive pra sempre, com ele eu vou viver, só quero viver. Ele, pra ele, nele. Eu ergo o olhar aos céus, envolvo o meu ser em ti. Eu ergo o olhar aos céus, a ti. Eu ergo o olhar aos céus, envolvo o meu ser em ti, Senhor. Ergo o olhar aos céus, a ti. Jesus, seja o centro da minha vida, o lugar onde fixo o olhar. Seja o centro da minha vida, Jesus, seja o centro da minha vida, o lugar onde fixo o olhar. Seja o centro da minha vida. Tu és o centro de todo o universo, tudo foi feito por ti. Fôlego de todo ser, nós fomos feitos pra ti. Tu tens tudo em suas mãos, tu tens tudo em suas mãos, tu tens tudo em suas mãos, tu tens tudo em suas mãos.
sente, Senhor, quero olhar os céus a ti. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Glória a Deus. Vamos à passagem de hoje em João capítulo 3, versículo 16. Vamos ler aqui na versão NVT, ok? Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos falar hoje do Filho de Deus, Jesus, o Filho de Deus. O Filho de Deus, no Novo Testamento, essa expressão aparece 49 vezes. E Jesus, ele mesmo, disse que ele era o Filho de Deus. Vocês saibam que nós, que já passou alguns anos, Jesus falar que ele é Filho de Deus é muito óbvio. Mas naquela época, para os judeus, isso era uma blasfêmia. Então, existe um peso. Ou realmente ele foi o Filho de Deus, ou ele era um louco. Essa é a verdade. Mas nós cremos que Jesus realmente é o Filho de Deus. E é sobre esse Filho de Deus que nós vamos estar tratando esta noite. Bom, primeira coisa que eu queria tratar com vocês é que ele foi uma pessoa de outro nível. De outro nível. Ele foi humano, que nem nós, mas Jesus também, ele é Deus. Então, qual o problema disso? Muitas vezes queremos entender Jesus no nosso nível humano. E pensar em Jesus, avaliar Jesus no nosso nível, até o mundo faz. O mundo avalia Jesus. E muitas vezes nós qualificamos Jesus como um grande pensador, né? Como um grande mestre que passou por essa terra. Nós falamos que cremos em Jesus, mas não cremos ele como Filho de Deus. Cremos Jesus como um sábio, um grande pensador. E se nós pensamos Jesus nesse nível, o mundo também pensa assim de Jesus. Que ele foi um grande profeta, que foi um grande mestre. Pessoas usam palavras de Jesus para, como diria, autoconhecimento, né? Então, esse nível de conhecimento de Jesus é partir do nosso conhecimento, do nosso nível. Mas Jesus é muito mais do que isso. A própria Bíblia é um grande livro. A Bíblia, outros livros, a gente enjoa. Mas a Bíblia, ela passou por anos e anos, né, milênios, e enquanto você lê a Bíblia hoje, a cada vez que você lê a Bíblia, ela é diferente. Bom, isso significa o quê? Que Jesus, a palavra de Deus, está em outro nível. Não é mais um livro, não é mais um mestre, não é mais um grande pensador. Jesus, ele é Filho de Deus, ele é um outro nível. E olha o que o 1 João 4,15 está falando. Aquele que declara que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Bom, se você declara que Jesus é o Filho de Deus, o que diz aqui em 1 João, significa que Deus permanece em você e você em Deus. Ok, isso é o quê? Um resumo da nossa vida como cristãos. E olha como que esse resumo é expressado aqui. Aquele que declara Jesus como como Filho de Deus. No momento em que você declarar que Jesus é o Filho de Deus, que ele não é mais um grande pensador, não é mais um guru. Jesus é o Filho de Deus. Deus está em você e Deus está em nós. Em João 10,30 diz assim, que Jesus diz assim, o Pai e eu somos um. Né? Nesse sentido, Jesus, se ele é Deus, né? Porque ele diz que o Pai e ele é um, ele é uma pessoa assim, que nem Deus. É todo poderoso, é cheio da sabedoria, mas muita gente define Jesus como a gente vê aquele Jesus humilde, fraco, né? Nós consideramos às vezes Jesus não tão grande como Deus, mas o que eu quero dizer aqui é que ele é Filho de Deus. Ele e Pai é um só, ele próprio é Deus. Jesus
É uma pessoa de outro nível. O Felipe, quando ele vai alimentar as pessoas, ele trouxe o quê? 200 denários. Falou assim, ele fez uma conta e falou assim, para alimentar essa quantidade de pessoas, vamos precisar de 200 denários, né? Mas o que Jesus quer de nós, pessoal, não é nossa ajuda, tá bom? Se você está querendo ajudar Jesus, Jesus não quer nossa ajuda. Sabe o que Jesus quer em nós? Obediência. Obediência. E não é assim que ele alimenta a multidão? Não foi com 200 denários que ele alimentou a multidão. Ele alimentou a multidão porque os discípulos obedeceram às palavras de Jesus, né? Jesus diz, traga, distribua, e foi o que aconteceu. Alimentou muitas pessoas. Então, Jesus, ele não quer a nossa ajuda. O que Deus realmente quer de nossas vidas é a nossa obediência. Jesus não é alguém que, por ter alimentado milhões de pessoas, ele é um líder de uma ONG, né? Porque muita gente acha que Jesus ele é um líder de uma organização não governamental, né? Sem fins lucrativos. Tem gente que resume o cristianismo numa ação social, né? Mas não é isso, pessoal, é mais do que isso. Jesus não é simplesmente um líder de uma associação beneficente. Jesus, ele é filho de Deus, certo? É claro que nos mandamentos de Jesus, nós temos que o quê? Alimentar os pobres, nós temos que ir atrás desse pessoal, temos que ajudar os mais necessitados. Mas isso não é o ponto central do nosso cristianismo. Nós fazemos isso, inclusive, por quê? Porque obedecemos a Jesus. E essas coisas não podem se tornar troféus de nossas vidas, né? As outras religiões dizem que a sua boa ação vai influir na sua salvação, né? Então é importante você colocar esses troféus de ajuda às pessoas, né? De associação, de ajudar, porque aquilo influencia na salvação da pessoa, na transformação da pessoa em outras religiões. Mas nós não. Nós fazemos a mesma coisa que eles, nós ajudamos também, mas o nosso início, o nosso ponto de partida é diferente. Nós ajudamos porque já fomos agraciados por Deus, já somos alvos do amor de Deus e nós queremos simplesmente, como graça recebemos, de graça ajudar as pessoas e também, inclusive, porque isso foi um mandamento de Jesus. Então, eu não estou desvalorizando aqui nenhuma ação social, mas essa ação social não resume o cristianismo e nós não podemos colocar troféus nesse sentido. O que nós fazemos é que nós ajudamos sim, mas ajudamos por quê? Porque obedecemos a Jesus. Porque Jesus nos ajudou. Deus derramou a tua graça em minha vida. Como não ser a mão e o pé de Cristo para as pessoas lá fora? É ou não é? Então, Jesus, ele é filho de Deus, tá, pessoal? E na tempestade, enquanto os discípulos de Jesus estão passando pelo mar da Galileia e uma tempestade vem, a primeira coisa que os discípulos fazem é o quê? Acordar Jesus. Jesus, acorda! E a primeira coisa que Jesus ele faz ao acordar não é parar a tempestade, mas ele o quê? Ele ensina os discípulos, ele fica irritado com os discípulos. Mas justamente por quê? Aqui eu vejo duas coisas, né? Porque primeiro, eles não sabiam que... Eles achavam que Jesus era um grande mestre, mas não o Filho de Deus. O Filho de Deus estava naquele barco. Por que se preocupar? É ou não é? Mas não, eles não criam nisso. E a segunda coisa é que talvez Jesus tenha o quê? Esperado uma atitude como Filho de Deus da parte dos discípulos, né? Mas assim, o que nós podemos ver nessa tempestade é o quê? Que Jesus, ele dá bronca. Por quê? Pessoal, vocês podem parar a tempestade no meu nome também, é ou não é? Mas Jesus para a tempestade e acontece isso. Mas o que é importante aqui, pessoal, é que os discípulos entram em pânico. E aqui eu queria falar sobre oração, né? Porque naquele momento, quando as pessoas buscam Jesus, tem pessoas que buscam Jesus em pânico, mas tem pessoas que procuram Jesus calmo, porque sabe que Jesus é o Filho de Deus.
Então, através da tempestade, eu queria compartilhar isso com vocês, que Jesus é o Filho de Deus. Uma coisa é você orar desesperado, e outra coisa é você orar já pensando que Jesus é o Filho de Deus. Que esse Jesus não é um grande mestre, que Jesus, ele é Deus, e Deus criou o universo, que ele é outro nível, é outro nível. E os ensinamentos de Jesus também, né? As pessoas ficavam admiradas, né? Os ensinamentos de Jesus, as parábolas, eram compreensíveis até para uma criança. Nós usamos a palavra de Deus, usamos essa parábola de Jesus, usamos as histórias da Bíblia, o quê? Para ensinar até as crianças. O livro Bíblia, ela engloba todas as idades. E as pessoas se admiravam com Jesus por causa disso. Mas, mais uma vez, Jesus não era um grande pensador. Jesus era o quê? O Filho de Deus. Então, nós muitas vezes achamos que Jesus não parece ser aquele todo-poderoso, porque realmente ele vem como uma ovelha. Mas saibam que os ensinamentos, os milagres, mostram que Jesus é Deus, que ele é uma pessoa de outro nível, que nós não podemos compreender ele apenas no nosso nível humano. Ele é muito mais do que isso. Okay? Então, uma segunda parte aqui que eu queria compartilhar com vocês é que essa questão de ser outro nível, eu queria falar um pouco da dimensão aqui com vocês. Nós vivemos, imagina, essa é a segunda dimensão, tá? Nós vivemos num mundo tridimensional. Eu já não entendo direito, mas tem gente que fala que é porque é quadridimensional, por isso que nós podemos viver num mundo tridimensional. Mas imagina que essa folha, esse plano aqui é bidimensional, tá ok? É bidimensional. Ela só tem o quê? O comprimento e a profundidade, né? Que é o comprimento e a profundidade. É um plano, tá certo? Qual a diferença desse bidimensional e o tridimensional? O tridimensional já tem o quê? Altura. Tá vendo? Quem vive no bidimensional, imagina um peixe nadando aqui e eu furar essa folha, né, com esse lápis aqui, ó. Tá dando para ver? Primeiro que esse peixe, ele não vai olhar o lápis, porque ele não tem capacidade de olhar a altura, porque ele é um ser, eu estou colocando como exemplo, né, bidimensional. Então, no papel, enquanto ele se locomove aqui, ele vai encontrar o quê? Uma parte que ele não consegue passar. Então, ele vai ter que dar a volta por aqui. Só que a questão é que, se a gente é tridimensional, o que a gente pode fazer com esse peixe aqui? Pegar ela, colocar em cima ou simplesmente tirar esse lápis. Por quê? Porque nós enxergamos a realidade tridimensional. Tá certo? O que eu quero dizer com tudo isso? Não é nosso esforço, pessoal. Não é nosso esforço. Jesus é outro nível, é isso que eu quero dizer. Uma pessoa no bidimensional, por mais que ele tente, ele nunca vai entender o tridimensional. Ele não vai entender o conceito do que é a altura. Né? Ele só vê um bloqueio na frente dele, ele vai querer dar o entorno. Mas um ser tridimensional pegaria esse ser, pegaria ele e poderia até pular esse lápis. Né? Então a questão aqui, pessoal, não é esforço. Não é se esforçando, pessoal, que nós vamos entender o nível de Jesus. Tem um livro, acho que é Ocupado Demais para Orar, sei lá, algum livro assim, que eu li, e ele fala das árvores, né? Das árvores. E quando as árvores olham para os humanos, sabe o que elas se perguntam? Elas perguntam assim, como é que funciona as raízes móveis daquelas árvores? Então, vocês entendem? A árvore entende as nossas pernas como raízes, e elas vê como raízes móveis, que conseguem se mover, né? Então, é fora do nível da árvore. A árvore nunca vai entender o que é uma perna, o que é uma perna de uma pessoa. Entende? É outro nível. Não é questão de você se esforçar, não é questão de você se esforçar, é questão de você se entregar em fé e crer. Essa é a questão de hoje. Então, se você tem algum problema,
Você está preocupado, né? Essa preocupação deixa com Deus. Deixa com Deus. O peixinho em cima da folha, né? Aquele ser bidimensional, a preocupação dele, né? Pode ser aquilo, mas é só eu pegar ele e mudar para outro lugar. Então, pessoal, se você está preocupado com um problema, né? Esse problema é de Deus, não é seu. Leve esse problema ao Senhor. O Filho de Deus, ora no nome de Jesus, que é o Filho de Deus, que é outro nível, pessoal. Nós queremos muito entender Ele no nosso nível, mas não é questão de esforçar, não é questão de entender, pessoal. Tá certo? Ele está num outro nível. E quando você orar, só se preocupe se aquilo tem a ver com a vontade de Deus. Tá certo? Então não se preocupe muito com a sua vida. Tem problemas na sua vida? Não se preocupe com isso. A única preocupação é se você está buscando a vontade de Deus em todos esses caminhos que você está levando para o Senhor, tá certo? Problemas, deixa com o Senhor. Ele vai resolver. A sua questão, a minha questão é se o modo que nós estamos vivendo, aquela coisa que nós buscamos em Deus, aquilo faz parte da vontade de Deus? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Por outro lado, não se preocupem. Deixe isso nas mãos de Deus. Somos seres tridimensionais. Jesus é muito mais do que isso, pessoal. Tá certo? Bom, e um exemplo aqui claro que nós podemos ver é quando o Pedro, né, ele vai tentar pescar, né, e ele fala assim, ele não consegue pescar. Aí Jesus fala para colocar a rede de um lado na manhã lá, e o Pedro deve ter pensado, Jesus nunca foi um pescador, quem é esse cara? Mas ele, com fé, colocou, ele obedeceu e ele pescou os peixes. E a primeira coisa que o Pedro faz é que ele se ajoelha diante do Senhor e fala assim, Senhor, afasta-se de mim. Por quê? Porque eu sou pecador. O que o Pedro descobriu neste instante é que Jesus não era presidente de uma associação dos pescadores. Não era para alguém colocar, sabe? Porque nessas horas você fala assim, vamos colocar Jesus como presidente da Associação dos Pescadores de Galileia. Não é isso. O que Pedro confessa aqui é que Jesus, ele é o Filho de Deus. É uma outra confissão. Uma outra confissão. Então, há soluções, pessoal, que só vai acontecer no outro nível. Que na nossa realidade não será possível a gente procurar por uma resposta. Não é por isso que nós ficamos preocupados, mas eu quero dizer, deixe essa preocupação com Deus. Que Deus, Ele vai resolver. Só se preocupe se aquilo realmente é a vontade de Deus. Olha em João 14:11, diz assim, apenas creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou creiam, pelo menos por causa das obras que vocês me viram realizar. Tá certo? Ele diz assim, creia, tá? Creia. E pessoal, crer não é tão difícil. Jesus está falando creia. Sabe por quê? Quem pega avião aqui entendendo toda a mecânica do avião? A gente crê, a gente tem fé que o avião não vai cair. É ou não é? Você precisa entender toda a mecânica de um avião para se sentir seguro para entrar naquele avião. Quando aprendemos tabuada, infelizmente aprendemos o quê? A decorar primeiro a tabuada, né? E depois nós entendemos, a tabuada é assim, é ou não é? Né? Tenta ensinar para uma criança, né? Claro que dá para ensinar, mas assim, a princípio tem que decorar, né? Tem coisas assim que você não precisa explicar, né? Você não vai chegar no aeroporto e falar assim, só vou entrar nesse avião se eu entender como ela funciona. Como é que é toda a conexão elétrica, porque aí eu vou acreditar que esse avião vai subir, vai descer sem ter acidente. Não, pessoal. Muitas coisas na nossa vida, nós o quê? É atitude de crer. Nós cremos. E Jesus ainda fala, se vocês não conseguem crer, né? Pelo menos creiam pelas obras que eu fiz. Os milagres que Jesus fez, sabe? A vida que Jesus teve aqui, pessoal, não foi para falar que ele é um super poderoso, que ele é um cara que faz milagres assim e ele é o cara. Não, Jesus está falando que vejam esses milagres e creiam em mim. E sabe, pessoal, milagre na Bíblia também às vezes traduz de sinais. Que Jesus realizava sinais e prodígios, né? Então, o que são esses sinais?
Sinais são o quê? Sinalizadores. Sinais, os milagres que Jesus fazia eram sinais, eram sinalizadores para o quê? Para o reino de Deus. Quando há uma cura, o que aquilo sinaliza? Que sinal é aquele? De que no reino de Deus não há doença. Entende? Então, tudo que Jesus fez, pessoal, depois ainda vou falar da tempestade que ele acalma na frente dos discípulos, né? Ele anda sobre as águas diante dos discípulos. Ele não faz isso diante das multidões achando que é o showman. Por quê? Todos os milagres, existe um propósito de Deus quando Jesus faz. Por isso, Jesus diz, creia, creia. Tem tantas coisas na nossa vida que você faz sem crer, né? Você faz crendo, mas sem saber por que como aquilo funciona, né? A água que você toma, né? Você crê que ela vem de uma fonte de uma montanha, é ou não é? A gente crê e toma, né? Ou alguém quer ir até o Campo Jordão para ver se aquela água realmente, né? Então, pessoal, creia. E se você não crê, Jesus fez muitas maravilhas, sinais e maravilhas. E esses sinais o quê? Para crer que Jesus é o quê? É o Filho de Deus. Então, pessoal, creia. Um outro ponto é que Jesus, como Filho de Deus, ele é poderoso, vocês concordam? Mas ele não fez mau uso do poder dele. Os heróis, né? Tipo Avengers, né? Mostra muito de, né? Poder. E tem um seriado que lançou essa semana no Netflix chamado Power, tá certo? Eu só assisti o início, mas é uma pílula que você toma e você tem 5 minutos de poder absoluto. Durante 5 minutos você pode fazer o que você quiser. É muito legal, né? Eu não sei, só assisti o começo, tá? Por isso que eu sei essa introdução. Mas eu também, assim que sobrar tempo, eu vou assistir. Mas graças a Deus que Jesus não deu esse poder para nós, é ou não é? Né? Porque já no filme você vê as pessoas fazendo mau uso do poder, né? Então, Jesus também, com poder, ele não fez mau uso do poder dele. E é engraçado, né? Porque se Jesus é Deus e ele é poderoso, se ele quisesse mostrar poder, sabe o que isso equivaleria? É eu, como adulto, mostrando meu poder, batendo nas crianças, né? Eu chegaria, bateria e falaria assim, ó, viu, eu sou poderoso, sabe? É ridículo, é ridículo. E mas sabe o que é mais incrível? Até no momento da morte, Jesus não usa do poder dele. Em Mateus 27, 39 e 40 está escrito assim, o povo que passava por ali gritava insultos e sacudia a cabeça em zombaria. Ou seja, Jesus está na cruz e ali diz, você disse que destruiria o templo e reconstruiria em 3 dias. Pois bem, se é filho de Deus, salve a si mesmo e desça da cruz. Jesus é todo poderoso, mas nem mesmo neste momento, ele o quê? Ele usa do teu poder para descer da cruz. E é claro que, de acordo com Hebreus 5:8, está escrito assim, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. Jesus obedeceu. Jesus teve que passar por aquilo. Por quê? Para salvar nós do pecado, né? Então, nem mesmo naquele momento, né, Jesus, para satisfazer a justiça de Deus, ele teve que morrer na cruz, em obediência, né, ao Pai. Então, você vê que Jesus, mesmo sendo todo-poderoso, até no momento em que ele estava na cruz, ele não usa do poder dele para descer da cruz. Todo o milagre, todo o poder que Jesus fez de alimentar as pessoas, de andar por sobre as águas, que nem eu falei anteriormente, é porque tinha um propósito, era sinalizador de alguma coisa. Então é muito importante, pessoal, não entenda os milagres por milagres. Você que pede milagre e Deus age com milagre na sua vida, saiba que aquilo é um sinal, é um sinalizador para alguma coisa. Nós terminamos muitas vezes milagre por milagre, né? Mas Jesus, Deus quer mostrar alguma coisa através daquele milagre. É um sinalizador. E toda vez que Jesus faz isso na Bíblia, é porque ele está sinalizando o reino de Deus. Porque está sinalizando por algo. Tá certo? Então, Jesus não faz mau uso do seu poder. E quando ele usa de um poder milagroso, é para sinalizar algo do reino dele. Tá certo? Então, Jesus, ele não foi um showman. Tá? Ele não é um showman que quer mostrar que ele é bam. Ele é o quê? É o Filho de Deus, ok? E falando um pouco mais do Filho de Deus, em 1 João 3,8 está escrito assim,
Mas quando continua a pecar, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso, o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. O Filho de Deus, pessoal, veio para destruir as obras do diabo, tá ok? E, por final, eu queria falar que o Filho de Deus conecta nós com Deus. Em João 14:6 tem o famoso versículo. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim. Tá certo? O Filho de Deus, Jesus, ele é o caminho. Não é um caminho. Ele é o caminho. Não existe plano B nessa história, tá? Ele é o único caminho, o caminho. Se não é por ele, nós não conseguimos chegar ao Pai. Tem uma história dos Estados Unidos, na época em que o Abraham Lincoln ele era presidente. Naquela época, as pessoas, como não tinha telefone, nada disso, as pessoas que queriam conversar com o presidente na Casa Branca, eles tinham que ir lá de manhã, pegar a fila, ficar, né? E se no final do dia eles não fossem atendidos, eles voltavam para casa e eles tentariam no dia seguinte. Aí um soldado, é claro que quem tinha um contato mais próximo com o presidente conseguia fazer uns encaixes lá dentro, tá certo? Mas havia um soldado que queria falar com o presidente, né? E enquanto ele esperava o presidente, tinha um menino lá na Casa Branca que ficava brincando, fazendo bagunça, né? E as pessoas se incomodavam com esse menino, pela barulheira que esse menino fazia. Esse soldado, por outro lado, ele começou a brincar com esse menino, porque fica o dia inteiro na Casa Branca fazendo o quê, né? Então, ele brincou, né? Brincava com essa criança, conversava com essa criança, né? Aí, naquele dia também não conseguiu. Aí, no outro dia que ele foi lá, estava lá brincando, aí também não conseguiu. Aí o menino falou assim, calma aí, o senhor quer falar com o presidente? Então, eu vou deixar você falar com o presidente. Aí ele pensou assim, caramba, né? Quem é esse menino aqui, né? Que fica, né, brincando, né? E quer me levar? E esse menino levou. E na hora que ele entrou na sala, esse menino falou assim, papai, né? Pro presidente Lincoln, né? Esse soldado quer falar com esse senhor, quer falar com você. E aí ele conseguiu falar com o presidente, né? O que eu quero trazer aqui é que o Filho de Deus, Jesus, ele é o único que nos conecta com Deus, pessoal. É uma graça, Senhor. É uma graça em nossas vidas. Ou seja, não é nosso mérito, pessoal. Não é nosso esforço. É porque Jesus morreu por nós e ele deu esse livre acesso ao nosso Pai. É isso que eu queria deixar hoje à noite como uma mensagem principal. Não é nosso esforço, não é o nosso mérito que nos leva à presença do Pai. É o Filho de Deus, é Jesus, o único caminho para Deus. Ele possibilitou esse caminho. E de acordo com Romanos, capítulo 8, 15 a 17, ele diz aqui que por meio do Espírito Santo, pessoal, somos filhos de Deus, co-herdeiros de Cristo, com Cristo, tá certo? Participaremos de Jesus, com Jesus, no sofrimento, mas também na sua glória. É o que diz Romanos. Pessoal, somos filhos de Deus também, por meio do Espírito Santo. E nisso eu queria deixar uma mensagem para que nós possamos imitar Jesus Cristo, né? Que é o Filho de Deus, que ele é o nosso irmão mais velho, né? Então, Jesus, o Filho de Deus, que nós possamos o quê? A cada dia nos assemelhar, né? Tentar ser Cristo, né? Os primeiros cristãos foram chamados de cristãos, ou seja, pequenos cristos, porque de tanto se assemelhavam a Cristo. Então, pessoal, que nós possamos ter essa missão, que nós possamos seguir em frente com isso, sermos pequenos cristos, filhos de Deus, ok? E que as pessoas possam experimentar através de nossas vidas. Jesus Cristo é o que peço em minha vida e na vida de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Que a nossa fé em relação a Jesus, Senhor, não seja apenas como um grande pensador, como um grande guru, mas Jesus é o Filho de Deus, Senhor Deus. Que nós possamos ter essa fé e que nós possamos, em todos os momentos de nossas vidas, tanto orar, tanto viver, tanto tomar decisão, fazer isso com fé em Jesus, que é o Filho de Deus, Pai. Que, Senhor, nos dê mais coração de obediência também, Pai, porque muitas vezes nós queremos resolver as coisas, nós queremos tomar a frente, mas nos dê fé e obediência, Senhor Deus,
que nós possamos obedecer em Ti, descansar em Ti, Senhor Deus. E também através dessa toda experiência que nós tivermos com o Senhor, a cada dia mais que passar, que nós possamos perceber o quanto a Tua graça é tão profunda e grande, o quanto o nosso mérito não vale nada diante do Senhor. É o que nós pedimos e oramos no nome de Jesus. Amém. Pessoal, o culto dos jovens, por enquanto, não é presencial, tá certo? Nós talvez voltemos, nós estamos em conversa também, mas por enquanto, se você se sentir à vontade aí no culto presencial, né? O de gerações está disponível, né? 11 horas de domingo, tá? Mas se der, fique em casa, tá certo? Mas se mesmo assim você quiser cultuar o Senhor na igreja, a igreja está aberta, tomando todas as precauções, ok? Que Deus abençoe. Até. Tchau, tchau.